Oi, meus amores! Vamos à correção? Livro didático, página 28. Vamos lá? Vai retomar o uso da crase. Tem também um exercício sobre derivação, né? Derivação imprópria. Tá lembrado um pouquinho? Quando muda de classe gramatical, tá bom? Então vamos à primeira? Lá no Organize as Ideias, que diz assim: conforme as regras estudadas sobre o uso obrigatório da crase ou facultativo, assinale, tá? E tem lá as palavras antecedente, a palavra antecedente exige o a e a palavra seguinte aceita o a. Será que é crase obrigatória ou crase facultativa? Isso mesmo, crase obrigatória, tá bom? Quando acontece diante de um pronome possessivo, meu, seu, sua, minha, né? Claro que vamos falar no feminino, né, pessoal? Minha, sua, né? Vai ou não vai? Facultativo, tá? Você pode tanto usar como não, certo? Quando está diante de um nome próprio feminino, né? Trouxe isso a Maria. Facultativo. Você pode tanto usar quanto não. Não é obrigatório. É facultativo, tá? Fusão de preposição a e do a inicial dos demonstrativos em aquele, aquela, aquilo, tá? É o quê? Uso obrigatório, tá? Diante da palavra casa, quando é acompanhada por uma expressão especificativa, certo? De quem que é a casa, a determinada casa, certo? Nesse caso é obrigatório, certo? Eu vou à casa de Maria, eu vou à casa de João, é especificado, então é obrigatório. A casa, ok? Em locuções adverbiais femininas, obrigatório, tá? Como assim locuções adverbiais femininas? Nós vamos rever, nós vamos ver sobre isso, pessoal. Lá quando nós chegarmos no livro de atividades, tá? Tem vários exemplos de locuções adverbiais, certo? Que se usa, tá bom? Número 2. Assinale a frase em que há um predicado verbo nominal. Vamos revisar os tipos de predicado? Quando que é? Então, nós temos o predicado verbal. Quando que é predicado verbal? Quando lá no predicado, lembra a estrutura da oração? Sujeito, predicado. Quando lá no predicado nós temos um verbo significativo ou nocional e não tenha um adjetivo, não tenha o tal predicativo, aí é predicado verbal, ok? Quando nós usamos verbos de ligação, é predicado o quê? Nominal. Ser, estar, haver, tá bom? E vai aparecer um predicativo daí, tá? E quando que é verbo nominal? Lembra? Quando tem um verbo significativo ou um verbo nocional e tenha daí um adjetivo, que é o tal do predicativo, que pode ser do sujeito ou do objeto. Vamos ver então? O professor leu o trabalho atentamente. Pessoal, o que a gente vê aqui? Em que há predicado verbo nominal. O professor leu o trabalho atentamente. O professor considerou o trabalho excelente. O professor considera adiar a data de entrega dos trabalhos. Vamos olhar pela última?
Vai pela primeira. Quando o professor leu o trabalho, o verbo ler, atentamente é um adjetivo? Não. É um advérbio, advérbio de modo. Por isso que a não é predicado verbo nominal. Tá bom? Olha lá a segunda. O professor considerou, verbo considerar, o trabalho excelente. Aí eu penso, excelente é adjetivo? É. É um predicativo? É. É o predicativo de quem? Do objeto trabalho. Tá bom? E o verbo quem é? Considerar. É um verbo nocional? É. Então, nós temos aqui na B um exemplo de predicado verbo nominal. Vamos ver a C? O professor considera adiar a data de entrega dos trabalhos. Tá, ele considera adiar, vamos ver se tem um predicativo, a data de entrega dos trabalhos. Nenhum predicativo, então não pode ser predicado o verbo nominal. Tudo bem? A outra, 3. Escreva uma frase, uma oração, né, gente? Nono ano, vamos falar em oração. Uma oração, aqui está a frase, vamos falar oração, usando o verbo agradecer como sendo um verbo transitivo indireto. Quer dizer, pessoal, que vai ter que ter uma preposição, certo? Digamos, um exemplo, né? O torcedor, o jogador, peraí, deixa eu pôr ao contrário. O jogador agradeceu a torcida. E olha que esse a é com crase. Por quê? Quem agradece, agradece a ou ao, né? Então, e torcida é feminino, tá bom? Agradeceu, preposição, ok? Torcida, objeto, tudo bem? Então, agradecer, nesse caso, é um verbo transitivo e é indireto por causa dessa preposição, ok? Ainda mais com crase para a gente lembrar, tá bom? Claro que você colocou o teu exemplo, né, gente? Seguindo, falando de derivação. Explique o caso de derivação imprópria em os fortes vencerão os desafios. Como que nós conhecemos a palavra fortes? Naturalmente, forte, por exemplo, eu digo, nossa, aquele menino é forte. Nós conhecemos a palavra forte como sendo um adjetivo. E ali, por ser antecedido pelo artigo definido, os, né, no plural, né, os fortes, ele passou a ser um substantivo. Essa é a derivação imprópria. Então, o que você coloca? O adjetivo fortes passou a ser usado como substantivo por causa da presença do artigo os. Ok? Só para relembrar os casos de derivação imprópria, ok? Bom, falando um pouco mais sobre crase, para a próxima aula, vocês vão pegar o livro de atividades, tá? A prof vai deixar aqui para vocês já fazendo daí. Vão fazer lá o livro de atividades, lá na página 16, é onde começa falando sobre crase, tá? Vocês vão ler as explicações que tem lá, tá? Na 16 tem explicação,
Na 17 tem explicação. E vocês vão fazer os exercícios da 18. Combinado? Tá? Tudo sobre crase, bastante coisa, mas vocês são, tenho certeza que vão conseguir, tá bom? Leiam as orientações que tem ali, tá? Daí na próxima aula, a prof vem retomando as orientações que estão ali, né? E corrigindo a atividade comentada, para que vocês possam entender melhor. Tá bom, queridos? Bom trabalho e um beijo a todos!